paz do Senhor? Amém? Quem está feliz aí, diga amém. Olha para o teu irmão e fala: que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Ah, pastor, mas hoje é Natal. Não importa, eu queria estar aqui no Natal e eu estou. Você queria estar aqui no Natal, você está. Parabéns pela sua atitude e a sua decisão de estar no melhor lugar do mundo. Amém? Eu vou ministrar aqui uma palavra de oferta rapidão. Porém, para que eu possa ministrar, você precisa entender. E para você entender, você precisa crer. Você crê no que está escrito aqui nesse livro? O livro da Constituição, como diz o pastor Hipólito. Constituição o quê? É lei, certo? Você entende que é um livro da lei, é um livro para ser seguido. É igual à nossa Constituição Federal. Como diz o nosso presidente, você tem que estar dentro das 4 linhas aqui. Porque se você sair fora, você está fazendo errado. E se você fizer errado, mais cedo ou mais tarde vai chegar a conta. Fala para o teu irmão: se você fizer errado, se você praticar errado, vai chegar a conta. E olha que chega, hein? Olha que essa conta chega. Então você precisa entender e você precisa crer. Eu vou falar um pouquinho sobre primícia. Oferta, primícia e dízimo. E eu queria que você entendesse aqui esse momento. Eu sei que esse é um momento que as pessoas não gostam muito de ouvir falar. Mas você precisa crer e você precisa entender. Porque se você sair fora disso aqui, da Bíblia, você está fazendo errado. Você fazendo errado tem consequências. Amém? Então vamos começar aqui. Abre aí a tua Bíblia em Provérbios 3:9. Vamos começar aqui. Provérbios 3:9. A palavra do Senhor diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então a gente vai entender aqui. Primeiro você vai entender quem falou isso. Fala comigo. Salomão. Tá? Esse aqui é um livro. Salomão escreveu. Salomão é o quê? Fala comigo. O homem mais sábio da época. Então quem escreveu isso, quem falou isso, foi o camarada mais sábio que existia. Então você precisa entender isso. Não foi qualquer um. Era rei, era um sacerdote e porém um homem mais sábio. Então você precisa que não é qualquer pessoa que vai aqui para a gente entender aqui a interpretação da Bíblia. Então Salomão ele falou isso: honra o Senhor. Primeira coisa, a primeira parte. Isso aí o pastor Hipólito estava ministrando, e o que ele falou, tudo aquilo que ele falou é verdade. A primeira parte. Antes de você fizer qualquer coisa, pagar qualquer conta, tira primeiro a parte do Senhor, que essa parte é chamada honra. Aqui o homem mais sábio da terra estava falando honra. Com a primeira parte você está honrando a Deus. É isso que você precisa entender aqui, nesse momento, e que você precisa crer. Amém? Rapaz, estava me matando aqui, mas tá bom. Abre de novo aí em Números. Vamos ver o Senhor falar de novo. Vamos ouvir o Senhor falar de novo. Eu quero que você entenda, que você creia, que você entenda na palavra do Senhor. Números 18:8. Bora lá. Vamos lá que eu só tenho mais 40 minutos aqui. O que precisamos entender, buscar, é conhecimento. A melhor coisa que existe para abrir a nossa mente, o nosso entendimento, é conhecimento. Fala comigo: buscar conhecimento. E o livro da Constituição é o melhor para você. Então Números está assim, Número 18, a partir do 8, está escrito assim: disse mais o Senhor a Arão: eis que eu tenho dado a
a guarda das minhas ofertas alçada com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção as tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Vamos lá, vamos entender. Perpétuo é o quê? Alguém sabe falar o que é perpétuo? Eterno. Então o Senhor fez isso eterno. Então pode passar 1000, 2000, 3000 gerações. É uma coisa que Ele deu. Ele deu para quem? Sacerdote. É uma coisa que não tem revogação. Fala para você, pode ser revogado? Ele pode voltar atrás? Então é uma coisa que Ele falou: olha, eu tenho te dado. Perpétuo. Isso é perpétuo. Vamos lá. Vamos ver mais que oferta aí Ele deu. Vamos lá. Isto terás das coisas santíssimas, do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de alimento e com todas as suas ofertas de expiação pelo pecado, com todas as suas expiações pela culpa, que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. Entenda o que Ele estava falando aqui. O Senhor estava falando aqui, olha, são todas as ofertas. Eu tenho separado perpetuamente para ti. Quem? Sacerdote. É claro, vamos interpretar. Arão era o quê? Era o sacerdote. Os filhos dele eram levita. Entenda? Eram os filhos que cuidavam do templo. E ele era o sacerdote da época. E Deus tinha dado tudo isso aqui para ele. Deus falou: olha, perpetuamente é para você. Isso segue de geração em geração, que não acaba mais. Então, quem deveria estar recebendo isso aqui? Quem? Fala, apóstolo Alexandre. Ele é o sacerdote dessa casa. Então ele deveria estar recebendo isso aqui. Por que Arão ele recebia isso aqui do Senhor? Porque o Senhor separou para ele e deu. E falou: olha, é perpétuo isso aqui para você. Porque ele cuidava do templo, ele não tinha tempo de trabalhar lá fora. Ele não tinha tempo. Então ele tinha que cuidar, e para isso Deus preparou tudo isso aqui para ele. Isso ele falou: olha, para todos os sacerdotes que vierem, precisa acontecer isso daqui. Tá, pastor, eu não sabia, mas agora você está sabendo. Que o apóstolo Alexandre vai estar se dedicando 24 horas à casa do Senhor, às coisas do Senhor, à obra do Senhor, e recebendo tudo isso aqui, tirando da oferta que você deu pelo pecado, que você deu pela culpa, que você deu, porque a gente entendeu aqui, o pastor Hipólito falou que existe um monte de oferta, de propósito, para um monte de coisa, é ou não é? Só que a gente não tem esse costume, esse hábito de estar fazendo isso. Então, a gente vai falar de primícia. Aqui, o Senhor ele fala que a primícia, a gente entende que é 3%, mas o dízimo dá 13% do seu salário que você recebe. 3% iria para isso, para o sacerdote. Era isso aqui. A primícia é isso aqui, ó. Para sustentar, para cuidar do sacerdote, da sua família, que é o que o Senhor deixou aqui. Arão e seus filhos, perpetuamente, é para sempre, não existe, não tem revogação, não tem corte, é para ele. Então, se você não tem costume de dar primícia, você já está fazendo errado, você está fora da Constituição, das 4 linhas aqui. E isso tem consequência. Então, é preciso entender e crermos para começar a praticar. Pastor, você dá a sua primícia todo mês? Graças a Deus eu entendi isso. E todo mês, graças a Deus, eu tiro meu dízimo, minha primícia e entrego. A apostaria não vai me deixar aqui mentir, né, apóstolo? Não é para me engabar não, mas é porque eu entendi. Aquilo que eu entendi, eu quero que você entenda, porque essa primícia é realmente para sustentar o sacerdote no comer o seu melhor, vestir o seu melhor, andar no melhor carro. Às vezes a gente critica os pastores que andam nos melhores carros, mas está roubando a igreja. Não, é um direito que Deus deixou para sempre, porque Ele está cuidando do que é de Deus. Se Ele cuida errado do que é de Deus, o problema é dele, não é de ninguém, não é meu, não é seu. Então precisamos entender e precisamos crer.
Então você entendendo, você já começa a praticar. Então, isso tudo Deus deixou para Arão, para a sua descendência e para o sacerdote que viesse depois dele. Então, vamos entender aqui mais um pouquinho aqui. Também, isso será teu, a oferta alçada dos dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel a ti, a teus filhos e a tuas filhas, contigo, e tenho dado por estatuto perpétuo. Todo o que estiver limpo na tua casa, delas comerás. É basicamente isso. Tem que acontecer isso, né? Ao vivo. É basicamente isso que você tem que entender aqui. O Senhor, Ele consegue falar perpetuamente 2 vezes. Então Ele volta a insistir e falar assim: olha, isso aqui é para sempre, gente. Precisamos entender. Precisamos que o sacerdote ele fique dentro da casa do Senhor 24 horas. Porque aí tem mais. Depois eu vou trazer para você no final aqui, desse raciocínio aqui, para você entender o que ele pode ser para você, o sacerdote, tá bom? Mas é que você precisa entender. Pastor, eu preciso dar certinho. Você precisa fazer certinho. Essa aqui é a palavra de Deus e ela não disturba, ela não tem meia-meia, ela não tem um pouquinho sim, um pouquinho não, ou é sim ou não, que passado isso aí Jesus falou que é procedência maligna, ou você faz ou você não faz, ou você dá ou você não dá, porque Deus ele conhece todos os corações, só que isso aqui é uma obrigação, desde lá, Deus deu um estatuto, Deus falou, olha, é isso, é a lei, você precisa fazer. Você precisa sustentar o seu sacerdote. Você está em casa, você precisa entender que você precisa sustentar, dar o melhor, dar a primícia para o seu sacerdote. Então você enriquece, amém, come o seu melhor. Amém. E como é que fica o seu apóstolo? Como é que fica o seu sacerdote? Aquele que ora por você, que foi buscar você na sua casa, sabe que insistiu em você para que você não se perca. Mas não, você está comendo o melhor, e não é isso que Deus quer. Então vamos entender aqui e crer. Então, todas as coisas, aí no versículo 14 ele fala assim, ó, todas as coisas consagradas em Israel será tua. Amém? Deu para você pegar um pouquinho aí? Pastor, mas onde é que está escrito aí que a primícia vai para o sacerdote? Então vamos lá. Abre a tua Bíblia aí, Ezequiel 44. Você que está em casa precisa entender, crer e começar a praticar. Ainda bem que você veio hoje. Amém? Abriu aí Ezequiel 44, 30. Está escrito assim: e as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo, e toda a obração, de tudo, de todas as vossas orações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Como é que eu posso ser abençoado se eu não cumpro o que a Bíblia diz? O 31 ele diz assim, ó, nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido despedaçada de aves, de animais, comerão os sacerdotes. O que é obração? Vamos lá. É o ato de fazer uma oferta a Deus ou ao seu santo. Você entendeu? Então não sou eu que estou falando, é a Constituição. Você quer brigar, briga com Deus, porque foi Ele que escreveu e colocou assim, ó, vai ser perpétuo isso aí, ó. Vai ser para sempre. É porque tem que ter. Porque o sacerdote tem que cuidar da casa do Senhor, e o sacerdote ele tem que comer, ele tem que beber, ele tem que vestir o melhor. Só que a gente não presta
atenção nisso e cuida da nossa vida e esquece a vida do santo que está cuidando, orando, que a bênção que está sobre ele para a nossa casa depende disso aqui, de fazer o que é certo e o que é reto diante do Senhor. Então, a gente precisamos entender essas coisinhas. Então, a primícia de todos os primeiros frutos. Então, vamos lá, pastor. Deus estava falando naquela época, mas Ele falou que ela era para sempre, não é? Só que naquela época, a gente entende o quê? Aqui fala em dinheiro também, tá? Quando a gente estava lendo lá Abraão, fala vários tipos de oferta, inclusive oferta de dinheiro. É um monte de oferta, é oferta que não acaba mais. Se você for lá, depois você vai ler, e você vai entender. Se você quiser ofertar por tudo, manda lá. Só que o que eu quero falar para você é que naquela época, além do ouro, da prata que eles davam em oferta, eles também davam da colheita. A gente entende que colheita é o quê? Você planta para colher, certo? Então era uma vez por ano. O apóstolo anunciou aqui a primícia, que seria para a virada agora, o dia de primícia, que seria do ano. Isso é verdade? Naquela época era. Mas aqui a Bíblia está falando que é daquilo que você tem do seu salário. Ela está falando que é do seu salário. Porque você não trabalha um mês para receber no final do ano, sim? Então não tem lógica. Não tem lógica você pegar e falar, eu dou minha primícia no final do ano. Não tem lógica isso aí. Não existe. Na Bíblia não está falando isso aí. Lá existia, por quê? Plantação até os dias de hoje, a gente sabe que você planta, tem a época de plantar, você planta e você colhe. Quando eles plantavam, colhia, a primeira colheita era do Senhor, dava para o sacerdote, levava para o sacerdote, era dele. Era a primeira, mas aí é a colheita. Mas aqui também está falando que dava ouro, dava prata. Então, isso a gente entende. Só que a gente entende nos dias de hoje que a gente precisa primiciar todos os meses. Porque a sua colheita é todos os meses. Você trabalha um mês, chega no final, você recebe. Você não vai receber no final do ano. Não ficava fácil, né? Você trabalhava o ano inteiro e recebia só no final do ano. E aí? Então aqui está falando da colheita. Está certo. A oferta do final do ano está certo. Só que você precisa entender que você trabalha todos os meses você recebe. Os empresários, todos os meses tem lucro nas suas empresas, né, tio? Tio é empresário. O tio sabe que ele está lá, todos os meses ele vai lá, entrega seu material e recebe dinheiro. Então não recebe no final do ano. Ninguém aqui recebe no final do ano. A gente sabe que não. Então não podemos trazer para a nossa mente, não, mas é só final de ano, oferta lá. Tem alguns que eu já ouvi até falar, alguém falar assim, não, mas era naquela época, essas ofertas aí era de alimento. Então o Senhor, Ele mostrou para você o que é um negócio que você tem que fazer, que é para vir perpétuo. Só que a gente não aprende isso. A gente só aprende o que interessa, essa é a verdade. Aquilo que é para mim me interessa, a prosperidade, eu quero. A bênção, eu quero, mas eu não quero cumprir o que está escrito. Então você precisa entrar na linha da Constituição, tá? E praticar, porque se a gente não pratica isso, vem consequências. Vem consequências. Então, precisamos entender isso. Precisamos entender que o primeiro você vai tirar para o Senhor. Então, seria ali, você recebeu R$1.000, aí você separa 13%. Que a gente entende que daria R$130, certo? Essa é a primeira. Divide. Sacerdote, dízimo, devolvendo o que é de Deus. O resto é seu. 87% é seu. Você faz o que você quiser. Amém? É o que a gente entende. Então, é o que o Senhor está falando, que você deveria fazer isso aqui perpetuamente, porque o sacerdote serve para cuidar da casa do Senhor. Você não pode deixar ele lá de trabalhar. Isso aqui é para a comunidade entender. A comunidade que eu estou falando é a igreja em si, entender isso. Isso aqui é para os membros. É para aquele que segue ao Senhor, que entende que está em uma comunidade. Então isso aqui não só é para crente, não. É para pessoa que entendeu. Eu entendi. E eu vou prover. Eu vou fazer o que é certo e o que é reto. Porque
Você entende que a bênção da sua casa está nas mãos dele? Que quando você entrega a primícia para o sacerdote, ele vai falar assim: ó, que Deus te abençoe a sua família e a sua casa. É por isso que a gente vê casamento destruído, pessoas sendo destruídas. Por quê? Porque não segue a Constituição. E tudo isso tem consequências. A bênção que ele libera sobre a sua casa vai te proteger do inimigo, do mal, devorador, migrador. Então você está sendo abençoado. Essa é a forma de sermos abençoados na nossa casa. Quando fazemos o que é certo, quando seguimos a Constituição, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Se o sábio Salomão, ele falou: olha, você precisa honrar, então honre. A palavra do Senhor diz: dá honra a quem tem honra. Se você quer honra, você precisa honrar. Se a gente não fizer isso, a gente nunca prosperará em área nenhuma das nossas vidas. Então, precisamos parar, sair para o entendimento. Precisamos buscar a sabedoria, porque a sabedoria é o que traz a libertação ao povo de Deus. Sabemos disso. Moisés, quando ele foi libertar aquele povo do Egito, por falta de sabedoria, o povo ficava reclamando: olha, é melhor voltar, lá tinha cebola, a gente comia cebola, porque não entendia. Então a pior coisa que tem é um povo que não tem sabedoria caminhando. Então precisamos buscar. Esse é um momento, essa é uma época em que precisamos buscar muito a sabedoria. Principalmente a sabedoria de Deus, principalmente a sabedoria da Bíblia, da Constituição, aquilo que está escrito. Por quê? Porque a gente não pode errar. Pelos erros, os nossos erros, vêm as consequências. Por não querermos saber a verdade, não queremos conhecer a verdade, vêm as consequências. A palavra do Senhor diz que o meu povo ele sofre por falta de conhecimento. Então tudo engloba o conhecimento. Então precisamos ter esse conhecimento, que é a palavra de Deus, para podermos caminhar e fazermos o que é certo para ser abençoado. Você quer ser abençoado? Amém. E quem não quer? Todos nós queremos ser abençoados. Só que precisamos pagar o preço. Parece besteira a gente estar falando assim: pagar o preço. Fazer o que é certo hoje é pagar preço? Não, é fazer o que é certo. O preço você paga quando você faz errado. Esse tem consequência e tem um preço a se pagar. Quando você passa num farol vermelho, que ele tem um radar, e você tomou uma multa, você está pagando o quê? O preço. Por quê? Porque você descumpriu a lei. Existia uma lei que você não poderia passar no farol fechado, você passou, você tomou uma multa, você sofreu as consequências. Amém? Era rapidinho aqui que eu queria passar para vocês, mas acho que já passei da hora muito, mas eu queria trazer esse entendimento aqui para que você entendesse, para que a gente saísse para um nível maior de entendimento e de conhecimento da palavra de Deus. Amém? Fique sobre seus pés. Não esqueça, final do ano. Você está sabendo que é final do ano agora, porque você recebeu décimo, você recebeu pagamento, você recebeu tudo, e você vai dar agora a sua primícia. Você entendeu que você tem que separar primeiro? Então a partir de janeiro, próximo pagamento, você vai falar: agora eu vou tirar o primeiro. Então, e essas coisas simples da vida, que nos torna grande diante de Deus, que Deus vai olhar para você e vai falar: meu filho está entendendo, minha filha está entendendo, e esse eu vou prosperar, e esse eu vou abençoar, cada vez mais. Tem pessoas que Deus não abençoa, sabe por quê? Porque em algumas coisas ele segue, em algumas coisas não, mas ele já poderia estar num nível muito maior. Por conta disso, ele não consegue passar de um determinado nível. Amém? Feche seus olhos, pega a sua oferta, pega o seu dízimo e olha ao Senhor. Entregue ela ao Senhor. A oferta, a gente entendemos que tem que ser com propósito. Faça ela com propósito. Entrega a oferta agora com propósito. Senhor, entregamos diante do Senhor este momento, esta palavra, Senhor, essa palavra que o Senhor nos trouxe aqui para trazermos conhecimento, entendermos do que o Senhor tem para nós, do que o Senhor está preparando para esse lugar. Deus, eu oro por cada um que está aqui, pelos seus dízimos, a sua oferta, Senhor, que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha abençoar de uma maneira extraordinária, que o Senhor venha abrir a janela do céu, Senhor, e derramar
graça sobre esse lugar, sobre essas pessoas, sobre as suas casas e as suas famílias. Assim eu declaro, em nome do Senhor Jesus. Venha trazer, aplauda o Senhor e venha trazer a sua oferta, o seu dízimo.